Wagner. Seja bem-vindo. Oi, Shirley. Olá, Alcione. Boa noite aí todo mundo que está assistindo. Vamos bater um papo legal aí sobre aura, chakras e temas correlacionados. Que eu puder contribuir aí com vocês, vamos fazer. Sim. Nossa, primeiro, eu já quero começar agradecendo, Wagner, você ter aceitado o nosso convite de estar vindo aqui compartilhar com a gente, né, um pouquinho do seu conhecimento. Uma live é muito pouco, a gente tem aí média de 1 hora e meia para estar explanando sobre o assunto, e a gente vai tentar trazer o máximo de perguntas também do pessoal que estiver acompanhando, né? Então, você quer começar fazendo alguma pergunta aí, Alcione? Só fazer uma observação, né? Aura, chakras e as bioenergias. Eu sei que o Wagner tem muito a contribuir conosco, com os que estão ouvindo e vão assistir depois essa live. Por onde começar hoje, então, Wagner? Falando de aura, de chakras, de bioenergia. A bola está contigo aí, meu irmão. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, Alcione e Shirley, para facilitar o pessoal que está assistindo, eu vou fazer uma introdução rápida. O que é aura, o que é chakra, só para a gente introduzir o assunto, aí vocês perguntam, o pessoal pergunta, tá? A gente pode começar dizendo que na natureza existe um princípio básico em tudo que os gregos chamaram de energia. A palavra energia vem do grego, significa atividade, movimento, ou obra do verbo obrar, trabalhar, construir. Energia é movimento. Com energia você fica ativo, sem energia você não faz nada. Então os gregos chamaram energia um princípio vital que está em todas as coisas, interpenetrado. E esse princípio vital, ele, na verdade, é um só, o que varia o grau de condensação. Então, por exemplo, temos uma energia que permeia todo o espaço sideral, uma energia cósmica. No espaço não existe atmosfera, então essa energia preenche o vácuo sideral e quando ela interpenetra a aura de um planeta como a Terra, a atmosfera, ela se mistura primeiro com a camada aérea que envolve o planeta, tornando-se então uma energia agora misturada com o ar, já não sendo mais aquela energia cósmica, porque para chegar em nós ela é filtrada pela camada aérea. A mesma energia entra na Terra e na Terra ela é mais densa do que no ar. Então, a energia aqui no solo é uma energia telúrica. A energia na atmosfera é uma energia aérea. A energia lá fora no espaço é uma energia cósmica. Então, uma energia que, quando interpenetra os elementos planetários, ela se transforma, se muda, se adapta a eles, deixando de ser cósmica e tornando-se planetária. Acontece que nós estamos na superfície do planeta, então recebemos energia por cima, que é o que vem do Sol, do céu, das estrelas e que entra pelo alto da cabeça, mas nossos pés estão colados na Terra, então sobe uma energia mais densa, que também entra pelos pés, flui até a base da coluna. Ocorre que a energia que vem por cima é leve, e a energia que vem por baixo é mais densa. A que vem por cima desce até a altura da área cardiorrespiratória. E a energia que sobe pelos pés sobe também até a área cardiorrespiratória, e essas energias então se misturam na área cardiorrespiratória. Por quê? Tudo que chega no coração viaja pela corrente sanguínea, distribuindo a energia por todo o corpo. Então, os hindus antigos diziam assim: meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração, significando que a energia cósmica e a energia da terra se juntam no ser humano que está entre o céu e a terra. E além dessas duas energias, nós respiramos o meio aqui, e o que a gente respira vai para a área cardiorrespiratória também. Então, Alcione e Shirley, são 3 energias primordiais: o que vem de cima, o que vem de baixo e o que a gente respira. As 3 se mesclam na área cardiorrespiratória e viajam por dentro da corrente sanguínea e exalam pelos poros de dentro para fora, criando um campo luminoso e radiante. Esse campo, os latinos chamaram de aura, que é uma palavra que em latim significa sopro de ar, porque a gente pode ficar 5 dias sem comer, sobrevivemos, mas 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de energia é a respiração, né? Que traz o sopro vital que forma esse campo energético que os antigos chamaram de aura, em latim e em grego de psicosfera. Nesta aura
existem pontinhos e aberturas por onde a energia entra e sai, numa autêntica troca de energia com o meio. Essas aberturinhas, os hindus antigos na área do yoga, em sânscrito, chamaram de chakras, que são os pontinhos na aura para troca de energia com o meio. Então, a nossa pele é toda furadinha, nós temos zilhões de poros, a nossa pele é toda aerada para poder trocar ar, poder respirar, porque a gente respira com a pele. Então, para cada poro, no campo energético, tem um ponto energético concomitante. Como nós temos zilhões de poros, na aura a gente vai ter zilhões de pontos correspondentes. Então, a nossa aura não é um campo de luz fixo, é um campo de luz aerado. Lembra daquele chocolate soufflé, Chile? Todo aerado? A aura da gente é igual a pele, toda aerada, aí a gente troca energia com o meio, e esses pontinhos aerados da aura, os hindus chamaram de chakras. Então, quantos chakras nós temos? Zilhões, um para cada poro. Entretanto, desde a velha Índia se fala de 7 chakras, que seriam os mais importantes, porque esses 7 chakras manteriam a vida, que seria o alto da cabeça, a testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna. Os mestres da Índia, quando classificaram esses chakras inicialmente, eles usavam clarividência para perceber. Então, vendo que a aura tinha bilhões de pontinhos brilhantes, eles notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 centros energéticos que eram maiores e mais coloridos do que tudo. Quando eles foram aprofundar por clarividência, notaram que cada um desses centros tinha conexão com o sistema endócrino, que é composto de 7 glândulas. Então, eles passaram a considerar que chakra série A era chakra que tivesse conexão com glândulas. Como nós temos 7 glândulas, passaram a falar de 7 chakras. Tem a pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. E aí passaram a falar de 7 chakras, mas, por exemplo, tem chakras secundários nas mãos, nos pés, no baço, no fígado, que não são os 7, são secundários. Então, chakras são centros energéticos na aura por onde a gente troca energia com o meio ambiente. Perfeito. O fato de a gente... Opa. Falhou ali. Não sei como é que está chegando o meu som. Posso falar? Pode ir, depois eu falo. O fato, Wagner, de respirarmos com maior consciência, respirarmos de um modo mais consciente e mais profundo, sem forçar, harmoniza mais naturalmente as bioenergias, isso Sim. Pelo simples fato de respirar conscientemente? Sim, isso aí o yoga já fala há milhares de anos, né? A harmonização das bioenergias, que os hindus chamam de prana, né? O que o grego chama energia, o hindu chama de prana, o chinês chama de chi, o europeu chamava de fluido vital. Então, respirar tranquilamente, primeiro, mais do que bioenergia, harmoniza as ondas cerebrais. A própria medicina comprova isso. Os yogis na Índia descobriram que através de pranayamas, que eram práticas de captação de energia e manipulação pela respiração, que eles poderiam induzir estados alterados de consciência na meditação. E descobriram que isso também favorecia o equilíbrio da aura e o equilíbrio dos chakras. Então, isso já vem sendo falado, Alcione, há milhares de anos. Agora, para ativar as bioenergias dos chakras, o yoga trabalha com a respiração. Agora, por exemplo, se você olhar a parte chinesa do taoísmo, por exemplo, o Tai Chi Chuan, né, que os chineses fazem, ele harmoniza também o campo energético, mas não vai usar a respiração, vai usar movimentos lentos, que também faz as ondas cerebrais baixar. Você vai pegar as tradições mais ocidentais, que vão trabalhar as energias por concentração, por ativação de energia nos chakras, mas também priorizando sempre a harmonia e equilíbrio, né? E a respiração é fundamental para isso. Tá certo. Então, E eu já queria, então, e aí eu já queria Segue pegar aí, Shirley. o gancho aí, Wagner, e já perguntar e o que é a aura? Tá, a aura é um campo energético envolvente ao corpo, tá? Que, por exemplo, energia é movimento, Shirley. Exemplo, se você vai aplicar um reiki, passe ou cura prânica, ou qualquer método de passagem de energia,
O que você imagina na hora, Shiri? Uma energia em movimento fluindo na direção da pessoa que vai receber. Você não imagina energia como algo parado, porque energia é movimento, em grego. Então, você sempre que imagina energia, é algo em pulsação ou movimento. Então, a nossa aura não é um campo de luz parado, como muita gente imagina, é um campo de luz vivo. A gente respira, e respirar é movimento. A energia da gente segue a respiração. O nosso campo energético em torno é um halo energético que troca energia com o meio em movimento. O nosso coração nunca para, só na morte. A nossa aura nunca para, porque o coração bombeia o sangue, que se espraia pelo corpo, e a energia que a gente respirou, como vem para a área cardiorrespiratória, se espraia pelo sangue, e dali exala de dentro para fora. Então, aura é o campo energético em movimento, assim como a circulação da energia e o batimento do coração é algo vivo. Um erro muito comum, Shirley, alguém fala assim, olha, você está num ambiente pesado, se cerque de luz, faça um campo energético. E aí a pessoa imagina um campo de luz parado como um recorte mental, uma forma de pensamento que ela fez. Não, ela tem que irradiar de dentro para fora, criando um movimento, senão ela só está fazendo algo com a mente. Se ela manipula energia, ela faz a energia fluir. Aí é um campo vivo em movimento, que é a aura da gente. Deixa eu dar um exemplo. Nós estamos protegidos aqui na Terra pela camada atmosférica. Então, os meteoritos e bólidos celestes que viajam pelo espaço, de vez em quando um deles entra em contato com a atmosfera e o atrito destrói esse bólido, por causa da camada atmosférica que nos protege. Por que a Lua é cheia de cratera? Não há atmosfera, de vez em quando bate um meteorito lá. Então, usando um exemplo, a camada atmosférica filtra radiação solar, radiação cósmica e nos protege de bólidos celestes. A nossa aura é como se fosse uma atmosfera em volta, né? Protegendo a gente que está no meio. Deixa eu dar outro exemplo. A nossa pele, tá? é uma película que recobre a carne, né? Envolvendo o corpo inteiro. Então, se eu bato aqui, ó, a pele protege a carne, primeiro a pele, né? Então, a pele, ela é uma película de proteção da parte interna. Se eu tiver uma ferida, uma rachadura que infeccionar, começa a entrar em ação, por exemplo, ação de bactéria, pode entrar no sangue, e aí vai criar um problema. Então, a nossa aura é igual à pele, não pode ter rachadura, nem abertura. E o que é rachadura ou abertura? Pensamentos ruins, sentimentos pesados, que vão deixar a aura com um teor mais baixo, e aí começa a entrar tudo que não presta. Então, a aura, ela muda constantemente. Muda porque reflete pensamento e emoção, e a todo instante a gente está pensando e sentindo coisas. Mas, Shirley, embora a gente pense muita coisa, existe uma média, né? Na maioria das coisas que a gente pensa. A aura da gente reflete a média do que pensamos e sentimos. Por isso as cores mudam, o teor da energia muda. Agora, sempre vai ter uma média no meio desses pensamentos todos. Entendi. É porque quando faz aquela foto, né? A foto Killian, é a foto da nossa... É a foto da aura, não, né? A foto Killian é limitadíssima, tá? A foto Killian, ela fotografa o campo elétrico em volta do corpo, porque o nosso corpo é matéria, Shirley, e matéria é energia condensada. Então, outrora, quando se falava energia, todo mundo imaginava o corpo espiritual. Hoje, sabemos que até o corpo material também é energia condensada, porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, pura luz. Desde a luz até a pedra, tudo são manifestações de uma mesma energia, só variando o grau de condensação. Então, o corpo humano é condensado, é matéria, é energia também. Então, está interpenetrado por campos mais sutis, no período que a gente está encarnado aqui na Terra. Então, o corpo humano sendo energia, ele reflete pensamento e emoção. A medicina hoje já fala da influência psicossomática. O campo energético é mais influenciado ainda, porque ele não é algo fixo. Então, a energia da gente sempre vai refletir o estado íntimo da gente. Por isso que é legal manter a autoestima alta, Shirley. Mesmo que tudo em volta esteja ruim, manter a autoestima alta para que o campo energético fique bom para enfrentar os problemas de fora. Porque se fora está ruim e dentro ficar ruim, você não tem chance. Então, você precisa estar bem. E sabe na hora que você precisa estar bem, Shirley, Alcione? Não é na hora de um dia feliz, é na hora de um aperto que você precisa ter reserva para poder superar. Porque, por exemplo, é muito fácil você agradecer a Deus um dia ensolarado que tudo deu certo.
Eu quero ver você agradecer quando aconteceu uma tragédia com você e você mesmo assim ainda agradece o dom da vida. Então, a gente precisa ter uma reserva de força e de energia para que quando role algo a gente esteja preparado para transformar aquilo. Então, nós não podemos depender das coisas de fora para a gente estar bem por dentro. A gente precisa ter discernimento e espiritualidade para manter esse estado íntimo, independente do que aconteça. E a aura da gente reflete isso. Perfeito. E a gente estava falando do Valdo Vieira, o estado vibracional, estava falando de aura, a Shirley falou sobre aura e você trouxe, né, essa explanação. E aí me fez eu lembrar do estado vibracional, que não é uma criação do Valdo Vieira, claro, né? Mas é importante, então, movimentar esse campo. O nome é EV, né? Estado vibracional, né, Wagner? Vamos lá. Esse nome estado vibracional, Alcione, apareceu em 1971 no livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, que era um projetor extrafísico americano, que em 1971 lançou o livro Journey Out of the Body, que foi publicado e traduzido no Brasil no início da década de 80 com o título de Viagens Fora do Corpo, pela editora Record. Eu te dou exatamente capítulo 15 e 16 do livro, Alcione. Ali, o Robert Monroe narrava que ele acordava sem conseguir se mexer e logo depois ele sentia vibrações que iam e voltavam, como se fosse um campo elétrico que ativava, né, e facilitava a soltura dele para fora do corpo. Ele chamou isso de estado vibracional. Anos depois, o Valdo Vieira, com quem eu trabalhei durante a década de 80 no Rio de Janeiro, e ele gostava muito do trabalho do Robert Monroe, ele também passou a usar a mesma expressão, estado vibracional, que o Robert Monroe tinha criado. E muita gente experimentava isso, mas foi o Robert Monroe que cunhou o nome. Quando foi no início da década de 80, o Valdo contou para mim, tá, de que um espírito chinês tinha ensinado para ele um método dele ativar a energia indo e voltando para proteção. E ele chamou isso também de estado vibracional. Então, você teria dois tipos de vibração. Uma, que é aquela que o Robert Monroe falava, você está deitado na horizontal com as ondas cerebrais baixas durante o sono. E aí você acorda naquela sensação. A outra que o Valdo criou a partir daquela é você em pé na vigília, criando pela vontade uma vibração para proteger tua aura e o campo energético, fazendo a energia ir e voltar por dentro. Então, estado vibracional, duas variações. Uma deitada, com ondas cerebrais baixas, que favorece a saída do corpo, e a outra em pé, com você vibrando energia para eletrificar o teu campo e nada esquisito encostar. Daí o Valdo passou a chamar também de estado vibracional e pela sigla EV de estado vibracional, e as pessoas que estudavam com o Valdo Vieira começaram a chamar de EV e começaram a tentar fazer. Agora, teve muita gente que exagerou, né, Alcione? Achando que era só estado vibracional. Estado vibracional é uma das coisas. Você tem irradiação de energia, você tem manipulação pela respiração, tem várias maneiras de você eletrificar o campo energético. O Valdo Vieira criou a dele, que é uma excelente. Mas eu, pesquisando, fui descobrir várias maneiras de estado vibracional. E hoje tem a Nancy Trevelato, que trabalhou com o Valdo Vieira também, que faz um trabalho que é o Ouve. Ela avançou muitas coisas. Ela, a partir do Valdo, tem que reconhecer, ela estudou com o Valdo e dali ela criou uma variação muito interessante. Então, o mais legal... Exato. E ela está em Portugal hoje, né? Ela está em Portugal. Né? O objetivo é ter visão de conjunto. Pega o que o Valdo falava, o que a Nancy fala, o que eu falo e o Robert Monroe, faz o teu jeito, cara. Não segue o jeito de ninguém, porque teve um monte de gente que ficou seguindo o jeito do Valdo Vieira, achando que era só aquilo. Como eu sei que vocês estudam a parte espiritual em geral, vocês vão encontrar 1000 maneiras diferentes de chegar no mesmo ponto. E não tem maneira superior ou inferior. Tem a maneira que a pessoa gosta mais. Então, às vezes, alguém pergunta assim para mim, senhor, qual o melhor método, Wagner? Fala assim, o melhor método é o seu, pelo menos para você. De repente, o outro com outro temperamento vai preferir de outro jeito. Tudo é legal se você tiver visão de conjunto e não ficar chato e radical com o seu método. Grato, Wagner. Nossa, esclarecendo muito para nós aí. Gratidão. Ô Wagner, e como é então que a gente faz para manter uma aura sadia? Você já falou, né, que aí controlar os pensamentos, tá? E o que mais que a gente pode fazer?
Olha, é assim, a aura da gente é um somatório. Então, a gente tem que buscar tudo que equilibra a gente, Shirley. Que quando você está num ponto de equilíbrio, a tua aura fica equilibrada naturalmente. Então, cada pessoa tem sua maneira de se equilibrar. Um se equilibra pela prece, o outro se equilibra pela concentração, o outro se equilibra pela respiração, o outro se equilibra fazendo artes marciais, o outro equilibra pela meditação. A pessoa precisa descobrir o jeito dela. Quando ela está em ponto de equilíbrio, a aura dela é exatamente igual. Então, assim, cada um precisa aprofundar estudos espirituais e ver onde que se insere melhor do jeito dela. E ninguém é igual. Por isso que eu estou falando, cada um tem que desenvolver o ponto de equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo paralelo, o Alcione Oshiri. Pega, por exemplo, eu era adolescente e estava tendo as primeiras saídas do corpo, né? E aí, as pessoas com quem eu conversava, era na década de 1970, não tinha muita informação sobre o assunto, havia até aquele mito de que era perigoso. E aí as pessoas falavam muita coisa comigo, tipo assim, cuidado, você pode morrer fazendo isso. E o engraçado é que esse pessoal já morreu e eu não. É curioso isso, né? Ou tipo assim, saída do corpo é perigosa. Eu falei, se fosse perigosa, não existiria livro de saída do corpo, porque as pessoas teriam morrido lá fora e não voltariam para poder contar. Tem muita besteira nesse meio. Então, naquela época, eu escutava falar assim, dorme de branco para sair do corpo. Eu dormia de cueca, eu era adolescente no Rio, fazia um calor danado. Faça uma prece na hora de dormir. Eu não fazia prece nenhuma, não tinha religião, e a saída do corpo acontecia. Então alguém chegava e falava, fique 3 dias sem fazer sexo para sua alma ficar pura e você alcançar um plano superior. Ô, Alcione, eu tinha uma namoradinha, eu tinha 15 anos, cara. Eu ficava 3 dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso. Porque você imagina, adolescente todo cheio de hormônio, não tinha como, não batia. Então, por que eu estou usando esse exemplo tranquilo? Você chega para uma pessoa e fala assim, você faz sexo? E a pessoa fala, faço e isso me mantém equilibrado do meu jeito de ser. Perfeito. Aí você chega para outra, você faz sexo? Não. E como é que você está? Equilibrada. Então, para um, equilibrou fazendo, para o outro equilibra não fazendo. A mesma coisa, Shirley, na vida. Não tem nada igual. Cada um precisa achar o seu ponto de equilíbrio, que nunca vai ser igual ao ponto de equilíbrio do outro. Agora, existe um padrão, que é a média. Usar bom senso para filtrar tudo. Tudo que você lê, vê, escuta, você precisa filtrar, né? Porque tem que usar o crivo da razão e do consenso para a gente não captar informação ruim ou que faça mal. Daí a gente tem que filtrar tudo. Ninguém sabe tudo, né? Então a gente tem que filtrar o tempo inteiro e captar coisas que tragam equilíbrio. Então, por exemplo, o Shirley, suponho que você fala assim, Wagner, eu estou frequentando um lugar. E eu falo assim, o lugar está te fazendo feliz, te dá liberdade de expressão, te deixa bem? Puxa, me deixa ótimo, continua lá. Agora, Shirley, está te fazendo bem? Tá, e eu acho que a verdade absoluta está lá, e agora eu quero convencer todo mundo disso. Está te fazendo mal, que te tornou radical. Então, desequilibrou. É o ponto de equilíbrio que você tem que olhar sempre. E outra coisa importante, muitos estudantes espirituais acham que iluminação é ficar absorver para o lado de lá, se abstrair. E aí acaba perdendo o pé no chão, Alcione. E isso é um desequilíbrio, porque nós estamos entre a parte de cima e a parte de baixo. Nós estamos no meio. Então, uma árvore só vai para cima se ela estiver bem enraizada. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Não é lá em cima, não é cá embaixo, é aqui, dentro da gente. Harmoniza o que vem de cima e o que vem de baixo. Acho que é o ponto de equilíbrio. Perfeito. Eu queria pedir para o Wagner para dar uma breve explicação sobre cada um dos chakras para a gente, para que eles servem, né? Tem assim, bastante gente que já conhece sobre os chakras. Nós temos um dos temas das nossas aulas aqui do curso é o estudo dos chakras, né? Então eu queria pedir, né, para você dar essa explicação, claro, resumida, porque eu sei que iriam dias para conseguir explicar sobre os chakras, né? Tá, é o seguinte. Eu quero só complementar a pergunta da Shirley, se você puder também dizer se os chakras, eles operam ou giram de um modo diferente num corpo masculino e num corpo feminino. Se puder... Mito total. Tá. Vamos lá. É o seguinte, deixa eu responder primeiro a da Alcione. A palavra chakra, ela vem do sânscrito, a tradução é roda de luz, Alcione. Porque quando os mestres da Índia estavam mapeando o sistema energético, eles notaram esses centros em forma de vórtices, né? E aí havia
na cosmogonia hindu, o deus Vishnu, que é o preservador, na Trimurti hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, Vishnu, também chamado Hari, ou Narayana, que é o preservador, o amor universal, Vishnu tinha, as divindades da Índia, para se ter uma ideia, elas são mostradas todas na cor azul. Pode olhar Rama, Shiva, Krishna, azuis. É uma metáfora de onde eles vieram, do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Que cor eles teriam? Azul. Então é uma metáfora, é claro. E cada um deles tem 4 mãos. Uma mão toca a terra, a outra toca a água, a outra toca o ar, a outra toca o fogo, a cabeça é o éter, o Akash, né? Os 5 elementos. Então, numa das mãos de cima, a mão direita, Vishnu tem uma rodinha de luz. E roda de luz em sânscrito é chakra. Então, dentre os milhares de mitos sobre essa rodinha de luz de Vishnu, um desses mitos diz que quando Vishnu descia num plano denso, muito escuro, ele estendia essa rodinha e fazia ela virar um rodão. E aí as trevas se diluíam. Qual era a metáfora? Já que essa rodinha de luz se chamava chakra, qual é a metáfora? Na presença da escuridão, pulsa o seu chakra, que o chakra dilui a treva e expande a luz. Então, os mestres da Índia, quando estavam mapeando centros energéticos, eles tinham que dar um nome para isso, Alcione. O que eles lembraram, vendo os chakras em forma de vórtice? Do vórtice na mão de Vishnu, que era chakra em sânscrito. Daí passaram a chamar de chakras, no sentido uma roda de luz. Tá, a tua pergunta. O chakra é um vórtice. Quando a gente está captando energia, gira no sentido horário. Quando a gente está exteriorizando energia no anti-horário. Então, o giro não é causa, é efeito. Se você quer saber se está girando assim, capte energia. Quer girar para o outro lado, exterioriza. Então, não presta atenção no giro. E sim, se você está captando ou irradiando. O giro é efeito. E muita gente pegou o giro como se fosse causa. Na verdade, gira assim se você está captando e gira assado se você está exteriorizando. Então, criou-se um mito que você teria que girar o chakra para lá e para cá e que no homem e na mulher seria diferente por causa das polaridades. Eu nunca vi essa diferença e se você pegar os livros principais de chakras e os principais autores, também não vão achar essa diferença. Essa diferença surgiu na literatura New Age americana, da década de 80 para frente e hoje em dia na internet. Mas a literatura de chakras, 90% dela não vai citar essa questão do giro como nada importante e essa diferença entre homem e mulher também não aparece na literatura clássica dos chakras. E agora as funções dos chakras. O topo da cabeça, que é o único chakra, Shirley, que abre para cima para captação de energia cósmica. Essa energia energiza o cérebro, a glândula pineal, que está logo abaixo dos 2 hemisférios cerebrais, que cada um dos 7 chakras está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Quando esse chakra abre de dentro para fora, Alcione, porque de fora para dentro a gente já capta respirando. Agora, de dentro para fora é que seria a abertura do chakra, igual a musculatura. Se você quer que a musculatura aumente, você vai na academia, vai ter que malhar e a musculatura. Então, um chakra abre de dentro para fora, de fora para dentro e já funciona, captando. Então, precisa agora aprender a abrir. Então, quando esse aqui abre, através de meditação, exercício, ou o que quer que seja, que a pessoa trabalha em cima, é o chakra da expansão da consciência, que é o que os yogis chamavam de samadhi, né? Outros chamavam de estados de consciência cósmica, ou expansão da consciência. O chakra, o nome dele em sânscrito é Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. E aí, aqui, para nós do Ocidente, chakra coronário, no sentido coroa de luz. Só para acrescentar, o livro que ficou mais famoso em língua inglesa é o livro Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater, que a editora Pensamento vem lançando. O original é 1926, em inglês. E esse livro se tornaria a referência ocidental porque era o livro em inglês para leigos, enquanto que na Índia havia literatura sobre chakra, mas para yogi, usando os termos em sânscrito. Então, quando o livro dele sai em 1926, todo mundo pegou o livro dele como base e seguiu o padrão. E foi ele o cara que pegou os termos do sânscrito e que traduziu em inglês para uma nomenclatura apropriada para o ocidental. Então, em sânscrito, Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Aí o Leadbeater fala, vamos chamar de chakra coronário, tipo coroa da cabeça. Foi adaptando e é o nome que a maioria se acostumou aqui. Esse aqui, que está na testa, chamado Agna, ou Ajna, em sânscrito, que é centro de comando, está ligado com a glândula hipófise,
que é a glândula que comanda o sistema endócrino. E esse chakra, aqui o Leadbeater chamou de chakra frontal, por causa da testa, e ele energiza os olhos e a raiz do nariz. Quando ele abre, desperta clarividência, intuição e capacidades mentais. O chakra da garganta, chamado aqui de chakra laríngeo, em sânscrito, Vishuddha, o purificador, que está ligado à glândula tireoide, que é a glândula que purifica o sistema. Ele trabalha a parte média da respiração, que é a laringe, trabalha a deglutição do alimento, mastigação, salivação, porque também a boca participa da primeira parte da digestão. Esse chakra energiza cordas vocais também e comunicação. Quando ele está bem aberto, ele favorece a mediunidade da psicofonia, já que a voz vai sair do espírito através do médium aqui, expressão artística e várias outras coisas. Na área peitoral, chakra cardiorrespiratório, chamado em sânscrito Anahata ou Anahata, que é invicto ou inviolado. Muitos chamam de câmara secreta do coração, que é o seguinte: aqui mora o eterno. Se você perguntar, Alcione, Shirley, a um hindu onde está o espírito, ele não vai falar como ocidental na cabeça, ele vai dizer que está no coração, na câmara secreta. Então, o espírito que está aqui na matéria, Alcione, já estava vivo antes. Ele não nasceu, ele entrou. Um dia ele sai. Então, o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai. Ele mora na câmara secreta do coração. E aí eu me lembro do Krishna falando para o Arjuna, no Bhagavad Gita, assim, que o espírito é eterno, nada pode feri-lo. Ele não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode afogá-lo. Que arma material poderia perfurar o princípio espiritual? Ele é eterno, ou seja, ele é invicto. Daí o nome do chakra em sânscrito, Anahata, invicto, significa queima o corpo, picota, a entidade continua viva. Ela é imortal, ela é invicta. Daí o nome do chakra cardíaco por associação. Outro detalhe, a maioria dos autores coloca o chakra cardíaco em cima do músculo cardíaco. Na verdade, é no meio do peito, irradiando para os dois lados, formando uma esfera de luz, tá? E lembrando que cada chakra tem uma abertura para frente e também para trás, para troca com o meio ambiente. Esse chakra não é só cardíaco, ele é cardiorrespiratório, porque pega a área pulmonar que é integrada com a parte cardíaca. Esse dado é importante, tá? E é o nosso canal de sentimentos, né? O chakra umbilical em cima do umbigo, pegando toda a área abdominal, e por isso muitos autores desenham às vezes um pouquinho mais acima e tal, mas é em cima do umbigo, é o chakra que processa toda a energia oriunda da alimentação da gente, o sistema digestório, a captação do prana, da energia da comida, transformada em energia no sistema. Ele é chamado em sânscrito Manipura, e Mani é joia, pura é cidade, cidade das joias, como se fosse uma cidade de cristal, Shirley. O sol do meio-dia batendo nela seria uma grande reflexão de luz, né? Então você fala, parece um sol na barriga ou uma cidade de joias refletindo o brilho. Esse chakra, ele expande muito a aura, é um chakra de alta vitalidade, porque ele processa a energia da comida. E é ligado à glândula pâncreas e o cardíaco ligado à glândula timo. No baixo ventre, 4 dedos abaixo do umbigo, está o chakra sexual, né, que cuida das vias urinárias e da área de reprodução. Eu não gosto de chamar de chakra sexual, Alcione. Ele é um chakra geniturinário, porque não é só a função sexual, mas também as vias urinárias. Que alguém fala assim, eu não quero mexer com esse chakra porque eu não faço sexo. E aí eu de brincadeira pergunto, ainda mija? Porque as vias urinárias é vital, expelir os líquidos para fora. Então, ele não é só sexual, é geniturinário e a função já está clara. E esse chakra, ele também é alta vitalidade, assim como o umbilical, porque são chakras de baixo e que energizam bastante o corpo material. Muitas doutrinas não querem falar desse chakra, Shirley, por causa da questão sexual, e para muitas doutrinas é tabu falar de sexualidade em meio a estudos espirituais. Mas normalmente são doutrinas ocidentais, porque no Oriente não tinha esse tabu, porque não tem aquela influência judaico-cristã, pecado de Adão e Eva, que foi uma relação sexual. Então, no Oriente, todo mundo fala naturalmente da área do baixo ventre. Mas se você pegar áreas aqui ocidentais, o pessoal tem um pezinho atrás de falar desse chakra. E uma coisa, aquele livro Chakras, de 1926, o autor, o Leadbeater, era reverendo, era maçom e vivia na época vitoriana da Inglaterra. No livro dele, quando ele vai falar do chakra sexual, ele ficou com medo, por causa da época. O Alcione, ele fala assim no livro,
Esse é um chakra altamente perigoso, só bom para quem trabalha com Kundalini no yoga. Então, sugiro para o ocidental não mexer com ele, e aí ele passa a falar do chakra do baço e tira o chakra sexual da relação. O baço é uma víscera do lado esquerdo da barriga, né, que é uma víscera que segura glóbulos, é lixeirinho, ele destrói glóbulos mortos e produz glóbulos brancos e vermelhos. É o lixeirinho do sistema ligado à corrente sanguínea. E aí o Leadbeater chamou de chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen. Ele tirou o chakra sexual e botou o baço. E aí a conexão seria, ó, cabeça, testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna, uma linha reta, pegando o sistema glandular. O Leadbeater fez o seguinte: cabeça, testa, garganta, peito, baço, umbigo, aí pula para a base da coluna, ele pula o baixo ventre. E aí, como muita gente seguiu o trabalho dele, porque era a primeira obra em inglês, muita gente passou a falar do chakra esplênico, o chakra do baço, e a pular o chakra sexual, desconhecendo que no Oriente inteiro ninguém fala do chakra do baço, e sim do chakra do baixo ventre. Agora, tem um chakra no baço, mas é igual a mão, o cotovelo, é secundário, e não tem glândula com ele. Então, passou-se a falar desse chakra em lugar do outro, tá? E, por último, a base da coluna, que é o chakra básico, é o único chakra que aponta para baixo. A boca dele sai da altura do períneo, né, entre o genital e a parte anal, e naquele ponto a energia entra pelos pés, a energia da Terra, sobe até o períneo e entra pela base da coluna, comunicando a força da Terra ao corpo que é terrestre. É uma energia vermelha que sobe, e é o chakra que nos liga ao plano físico durante... literalmente, Alcione, estamos com o rabo preso à Terra, que é o chakra da base da coluna que conecta a gente com a Terra. Então, Shirley, eu fiz de forma bem resumida como é que são 7 chakras. Para cada chakra desse, dá uma live inteira, porque cada um tem várias características. E ouvindo você falar, me veio aqui na mente, assim, né? Tem algumas terapias que eles vêm com pêndulo em cada um dos chakras. E quando gira, né, de acordo, eles falam que para harmonizar tem que girar todos ali do mesmo sentido. E aí, tipo, vem com pêndulo e força o contrário, assim. Eu nunca gostei da área de pêndulo para chakra. Agora, a radiestesia, ela tem sua função de mapear campos energéticos, energia da Terra. Agora, a aura humana, eu não acho legal, não. Prefiro minhas mãos sentindo. Pode perguntar a qualquer sensitivo, reikiano, prefere mapear com as mãos do que usando pêndulo. Na questão dos chakras, mas na questão, por exemplo, de um radiestesista estudando um terreno, a radiestesia é fantástica. O pêndulo pode dar essa leitura, mas para chakra é muito diferente. E outra coisa, quando você falou de foto Kirlian lá atrás, é uma foto que tira, ela aparece um halo energético, é o campo elétrico, que não é a aura inteira, porque o corpo humano sendo matéria e matéria sendo energia, ele também tem um campo energético. Por exemplo, essa caneca aqui, ela tem um campo energético, mas não tem pensamento ou emoção. Mas ela tem uma aura. A foto Kirlian mostraria essa aura. O ser humano não tem só essa aura, ele tem pensamento e emoção, e isso incide. A foto Kirlian vai tirar a foto do corpo, do duplo etérico, a aura do corpo, que não reflete inteiramente a pessoa. Então, a foto Kirlian não é a foto da aura, é a foto do campo elétrico do corpo. E isso pode dar uma pequena leitura, porque essa energia pode refletir pensamento e emoção do campo energético do corpo. Agora, para estudar a aura, tem que ser por clarividência. Não tem nenhum aparelho humano que possa medir pensamento ou medir emoção, né? Agora, pode medir no corpo humano, mas ainda é bem embrionário e não é aquela leitura de aura como todo mundo imagina, não. E quanto às cores dos chakras, né? Porque, assim, quem tem clarividência, às vezes você olha e não corresponde, né? Exatamente, não corresponde. Esse é outro mito, porque é o seguinte, a maioria dos livros de chakras procurou trabalhar com a refração da luz. Quando você projeta um raio de luz num prisma, ele refrata nas 7 cores, tá? Normal. Então, por que um arco-íris tem 7 cores? Porque a passagem da luz solar pelas gotículas de água em suspensão na atmosfera refrata a luz e aparecem 7 faixas de cores, que vai do vermelho ao violeta, numa escala que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, índigo e violeta. Então, o que o pessoal pegou? Pegou a cor mais densa, que é o vermelho, e colocou na base, e pegou o violeta, que é a mais alta,
e colocou no topo da cabeça. Então, foi distribuindo vermelho na base, laranja no genital, amarelo na barriga, verde no peito, azul claro na garganta, índigo na testa e violeta. Isto, assim, pro forma, como média. Só que na prática da clarividência não aparece assim, Shirley. Deixa eu dar um exemplo. O chakra da garganta, que todo mundo fala que é azul, né? Não é, depende. Por exemplo, você está falando de amor, fica tudo rosa. Você está falando de coisa celeste, fica azul. Está falando mal do outro, fica tudo escuro. Então, vai depender do que você está falando. Chakra cardiorrespiratório, todo mundo vai falar que é verde. Mas, Shirley, qual é a cor que você escuta falar que é a do amor? Rosa. Como esse chakra reflete a parte afetiva, tem muito rosa. Aí a pessoa vai falar, mas me disseram que era verde. Essas cores se alternam. Não há uma cor só, porque o pensamento humano e as emoções variam a cada momento e isso dá diferença na cor. Então, o mais fácil seria colocar que cada chakra tem várias cores, podendo ter uma cor de fundo só como base, mas varia pra caramba. Por exemplo, o chakra frontal vai depender do que eu estou pensando no momento. Vai ter uma cor mais clara ou mais escura, vai depender muito. Então, é legal não ficar preso à questão das cores. Agora, num trabalho de cromoterapia, com lâmpadas coloridas, por exemplo, isto pode afetar o corpo para trabalho de curas. Aí sim. E outra coisa, muita gente gosta de visualizar cor nos chakras. Isso é bom porque melhora a concentração, porque a pessoa pensando na cor, a energia segue o pensamento dela. Mas e alguém que não quer pensar na cor, quer pensar só na luz e visualizar a luz? Ativa muito mais rápido. Então ficou um mito de que visualizar cores nos chakras seria uma coisa importante. Não é, mas é legal trabalhar as cores pela questão da concentração. Agora, no fundo, todas as cores vêm de uma só, que é a luz, né? Eu pergunto isso porque, às vezes, quando a gente está fazendo um trabalho e que está sendo alinhado os chakras da pessoa, eu não vejo colorido, né? Eu vejo branco, né? Eles vão... Na cor da luz, exatamente. Então, assim, eu ficava com isso na pessoa, mas não tinha que estar coloridinho ali, né? Como é isso? Não. O ideal, e outra, como você está fazendo a harmonização da pessoa, tá o teu fluxo de energia ali, está equilibrando, vai ficar tudo com a cor da luz, que é o ponto médio, né? E outra coisa, alinhar os chakras, muita gente também se equivocou. Por exemplo, Shirley, não tem um chakra para a esquerda e outro para a direita que tem que alinhar. Você não está falando de algo tridimensional. Quando fala alinhar, é harmonizar a mente, a emoção e o corpo para que esteja funcionando em equilíbrio. Não é que tinha um para a esquerda e um para a direita precisa centrar, porque tem gente que pensa isso, né? Principalmente por causa dessa história do chakra aí, do baço, né? Porque ele sai ali pro ladinho. E às vezes tem alguns livros que a gente vê o desenho também, né? E fala que ele gira ao contrário, né? Você vai observar o desenho, na maioria dos livros, é para a esquerda, por causa do baço. Por causa da soltura da energia para a esquerda. São todos livros que falam do chakra do baço, Shirley. Porque se você pegar um livro yogi, ele vai falar em linha reta. E outra, existe soltura para a direita também, porque o baço é um chakra secundário. Agora, em alguns médiums e sensitivos, que tem um campo energético um pouco mais solto, tá? Tende a soltar mais para a esquerda, mas não é por causa do baço, tá? Eu observei isso claramente. A pessoa que é destra, mão direita, a tendência é soltar para o lado esquerdo. E a pessoa que é canhota, a tendência é soltar para o lado direito. E cada hemisfério controla o lado oposto, talvez por isso. Mas é mito de que a soltura para a esquerda é por causa do baço. Agora, alguém que tiver o sistema de chakras ativado e ainda ativar o baço, como se fosse um reserva, a tendência é soltar para a esquerda. E quem é ambidestro, assim, que nem eu, usa o que vai precisar. soltar para os dois lados. O Shirley, às vezes, você está sentada meditando, de repente a aura da cabeça solta para a esquerda ou para a direita. Te dá uma sensação que você está caindo, né? Você está ali, de repente você faz assim, como se estivesse escorregando, porque solta para os dois lados. Ou eu vou para frente, é como se viesse e me apagasse, assim. Isso. Tipo, a cabeça pesa de um jeito que dá aquela... Normalmente, quando pesa assim, soltou o chakra da testa, porque na hora que está passando energia, às vezes dá a sensação que as mãos dilataram, que é a aura das mãos. A boca dos chakras também dilata. Então, você está ali meditando, Chico, a boca da testa fez assim para frente. Na hora que fez assim, parece que a cabeça está pesando para frente, mas assim, tá? É a soltura da boca do chakra. É normal. Ô, Wagner, eu quero trazer uma questão para a gente pensar agora nesse processo que a gente está vivendo
no planeta, se fala de transição, se fala de ascensão planetária, e se cogita muito elevar a frequência, né? Se fala em quarta dimensão, que é um plano intermediário para a quinta dimensão, que Gaia está indo para a quinta dimensão. Então, se você puder trazer algo que tem essa relação com as bioenergias, né, e com isso tudo que está vindo agora, está maravilhoso, algumas dicas para se elevar a frequência. É claro que existe um conjunto, né, a respiração, o yoga, a postura corporal, o vigiar os pensamentos, mas você pode trazer alguma coisa que tenha essa relação com elevar a frequência nesse momento que a gente está vivendo? Alcione, o meu pensamento é diferente, porque eu vejo muito mito nesse negócio de elevar a frequência. Eu tenho alguns amigos que são físicos. Então, quando você fala 3 dimensões, altura, largura e profundidade. É o que você tem aqui, a 3D. Então, antigamente no ocultismo, se falava assim, o plano astral é a 4ª dimensão. Isso antes da física moderna, porque a física vai te falar que a 4ª dimensão é o tempo, que você tem 3 dimensões de espaço. Então, não se usa isso para elevação, você falar que vai passar para a 4ª ou 5ª, porque você está num plano 3D, você passa para a 4ª dimensão, seria o tempo, cara, que não é uma dimensão de espaço. Então, eu acredito mais no seguinte, tudo evolui e lentamente vai sutilizando a energia, quer dizer, não tem nada a ver com 3D ou 4D, vai sutilizando e melhorando o nível de consciência e percepção. 500 anos antes, se a gente tivesse batendo um papo desse, a gente pararia na fogueira da Inquisição. Conclusão, de lá para cá melhorou, mas nós não mudamos de dimensão, mas mudou o nível de conhecimento, e isso muda o nível de percepção. Eu sou mais na percepção da evolução do ser, percebendo melhor a natureza e respeitando-a. Não é de fora para dentro, Alcione, é de dentro para fora. Então, não é que é uma transição do planeta, é uma transição da humanidade, crescendo, e isso vai alterando a percepção da energia. E aí a pessoa fala assim, eu acho que a energia do planeta está mudando. Está mudando é a dela, porque agora a percepção mudou. Antigamente ninguém falava de poluição. Hoje fala, porque a percepção mudou. Não é que o planeta passou para 4D, foi o ser humano que cresceu e foi melhorando. Então, eu acho que a transição é o conjunto de transformação no ser humano que faz perceber a natureza com outra nuance. Parecendo que a natureza que mudou de energia, não. Foi o ser humano que passou a perceber melhor. Então, quando o pessoal fala em transição, a internet está cheia de mito, Alcione, tipo assim, você vai ser ascensionado para a 8ª dimensão, e a pessoa continua babaca no dia a dia, não mudou nada, ela não alterou nada, mas ela acha que está ascensionando para a dimensão não sei das quantas. Então, sempre achei que crescimento é consciência, despertar, e isso vai favorecendo a melhoria no entorno. E não é que nós estamos numa nova era, simplesmente a humanidade hoje está com a informação aberta. 500 anos antes não estava. Daqui a 500 anos vai estar melhor. Agora, tudo muda e o planeta é um ser vivo, ele também deve ter uma expansão de energia. Agora, o que adiantaria, o senhor, a aura do planeta expandir, abrir um portal lá, se as pessoas continuarem medíocres aqui embaixo? Então, não é isso que vai mudar. Agora, se o ser humano muda e cresce, ele começa a perceber a expansão da natureza. E aí ele se integra com ela. Isso, para mim, é que é transição. Porque está cheio de gente falando em 8D, 9D, e não paga direito o boleto dela no 3D. Você quer assustar uma pessoa quântica que fala em dimensão? Põe um boleto na frente dela. O boleto não é quântico. O boleto vai cobrar ela, é o pior obsessor que tem, e o boleto sempre vence. Então, alguém fala assim, nós estamos na 4D. Eu falo, mas meu boleto não está. Então, eu ainda preciso pagar boleto na 3D. Eu falo isso que é para aterrar esse tipo de coisa. Mas nada contra a ideia de transição. Mas eu acho que o pessoal está equivocado. Sempre falando de transição fora e nunca dentro, cara. E eu acho que se abre um portal lá fora e dentro não abre, não tem sintonia. Agora, se não abrir o portal lá fora, eu abrir o meu, já estou feito. Porque eu abri de dentro para fora. É aí que entra os chakras. A abertura dos chakras melhora o campo energético, melhora a percepção, Alcione. E você começa a perceber outras nuances que você não percebia. E aí você percebe o plano físico, se abriu da testa o plano extrafísico com vários subníveis, e aí você começa a perceber que a realidade não é só física. E isso muda o teu parâmetro e você cresce. A minha visão de transição, ela é sempre de dentro para fora. E outra, esse negócio de transição, se você pesquisar, é só o Ocidente que fala. Isso vem lá da área espírita do século XIX, onde Allan Kardec falava que a Terra era um mundo de provas e expiações,
estaria passando por um plano de regeneração. E daí o pessoal começou a falar de reforma íntima e tal. É uma leitura ocidental. Se você olhar no Oriente, o pessoal não está falando isso, inclusive porque o calendário é diferente. E numa visão de conjunto, né, a gente está vendo que a questão de tempo é relativa, a percepção de cada um também. E outra coisa, senhora, o que eu vi de gente falar de reforma íntima, e aí quando você vai investigar, o que é reforma íntima? Um código de moral da religião dela, que não se aplica para o mundo inteiro, onde o que é lícito numa cultura pode não ser na outra. Então, aquela coisa, você quer que estude religião nas escolas? Eu pergunto, só a sua? Não, tem que estudar todas. Então, chega alguém e fala reforma íntima. O que é reforma íntima para ela? Não fazer sexo, vestir branco, veja, ficar rezando, não pode contar piada. Quer dizer, isso aí não tem nada a ver com a reforma íntima. E está cheio de gente falando nisso, nesse bojo de transição, de 8D. O que é reforma íntima? Despertar da consciência. E uma das primeiras coisas que você nota, quando a tua consciência melhora, é que você encontra uma unidade no meio da diferença. A multiplicidade das coisas, você começa a entender diferenças, que a natureza não é igual, ela tem muitas manifestações, mas o mesmo todo está em tudo. Quando você desperta, você não fica julgando ninguém, cara. Né? Se faz sexo, se não fez, se comeu isso, se não comeu aquilo, se está de branco ou preto, você está observando o nível de consciência da pessoa e o caráter dela. E o que eu tenho visto no pessoal que fala de transição, principalmente na internet, e dimensão, cheio de julgamento. Você quer ver um exemplo, Alcione? Nós estamos numa transição, quem não tiver nível vai ser expelido para outro planeta. Você conhece alguém que acha que vai ser expelido, Alcione? As pessoas sempre acham que elas são fantásticas e expelido vai ser o outro. Se tiver uma purgação na Terra e uma filtragem, o Chile, uma seleção, a Terra fica vazia, nenhum de nós fica, porque nenhum de nós é maravilha. A gente é uma mistura de qualidade e defeito. Então, tá cheio de gente falando de reforma íntima, transição, 5D, 8D, e cheio de julgamento em cima do outro, e achando que o outro vai ser degradado para um outro lugar, porque ela é superior ao outro e o outro não tem nível. Isso é uma merda. Faça o que eu falo, mas não Wagner, faça o que eu faço, né? Wagner, deixa eu só fazer uma colocação. Eu concordo com tudo que você disse, está perfeito, concordo. Mas a gente pode compreender que existem níveis mais sutis da matéria, tá? Sim. Densidades superiores. Agora eu vou falar como indivíduo, mas que a gente está numa cultura, numa sociedade, num coletivo, que tem contextos históricos, programações, mídia, sistema de ensino, uma série de baboseira distraindo para o verdadeiro despertar. Mas, assim, considerando que existem planos, existem densidades mais sutis da matéria. Não precisa associar o conceito de 4D, de 5D. Vamos olhar para essa questão evolutiva da consciência e de uma ética, de um trabalho que se faz e dessa reforma íntima. Mas que ela não precisa ser egóica, ela pode ser compartilhada. Por isso que existem mestres verdadeiros, instrutores, né, com humildade, enfim. É importante discernir e distinguir isso. Agora, o que eu gostaria de saber de você, se você teria alguma coisa para trazer com relação àquilo que é previsto pelos cientistas e pela astronomia, de que o nosso sistema ele está transitando pelo espaço por um cinturão de fótons, né? Sem a gente ficar preso em 5D, 4D, o que você poderia trazer disso para nós? Peraí, só um minutinho, sem querer interromper. Vamos só voltar para o tema dos chakras, né? Depois, no finalzinho, se o Wagner quiser trazer essa explanação, né? Porque tem algumas perguntas aqui, porque senão vai fugir demais do tema dos chakras, né? E aí depois fica difícil para a gente retornar para cá. Né? Filho, só a questão dos fótons, porque é uma resposta rápida. Fótons são partículas luminosas. Então, por exemplo, os fótons batem aqui em mim, rebate, e aí os seus olhos captam as imagens, né? Então, está transitando, passa o fótons. Agora, isso ainda é algo material, Alcione. Pode aumentar o fluxo de luz de fóton. Não significa que eu vou despertar minha consciência. Eu sou um espírito, eu não dependo da luz solar nem de fóton nenhum. É o que eu estou te falando, eu sou um espírito encarnado. Aumenta a luz ou diminui a luz lá fora, eu, como espírito, posso não crescer em nada se os valores meus de consciência não mudar. Quando eu falo de sutilização, eu estou falando do lado extrafísico. Eu não estou falando de sutilização da matéria.
Eu estou falando do lado extrafísico. À medida que você vai... quando comecei a ter saídas do corpo, a primeira coisa que me chocou é que eu ia ao velório dos meus amigos, saía do corpo, eles estavam vivos. Isso quebrou toda a hipnose sensorial. Por isso, com essa visão mais das saídas do corpo, eu comecei a perceber que muita gente falava de transição sem transicionar nada. Por isso que eu fiz o alerta, porque a pessoa caiu numa armadilha mental. Ela acha que está transicionando e caiu numa outra armadilha, que não está transicionando nada. Então, para mim, se a pessoa desperta a consciência, a maneira dela olhar as coisas vai mudar completamente. Ela vai entender diferença, não vai julgar nada, ela vai entender visão de conjunto, vai perceber a hipnose social que a gente vive, geral. Eu me lembro, Alcione, quando Paulo de Tarso... Perfeito. Ele falava assim, todos dormem, porque ele agora estava com a consciência mais ampliada. A questão é que eu acho que isso é sempre um evento espiritual, de dentro para fora. Vamos lá para as perguntas. Perfeito. Tá, Alguém eu aqui, queria pedir só para Chile, você. que está querendo subir para aparecer. Mas ele é lindo, ele tem que aparecer mesmo. Ele fica aqui do lado, numa cadeira, aqui do lado, e aí chega uma hora, ele quer me chamar a atenção, porque eu estou falando com alguém de fora, ele fica querendo subir para aparecer, né, Rama? Dá um oi lá para o pessoal. Oi, Rama! Ele é muito simpático. Tá bem tranquilão. Tá bem tranquilão. Os meus gatos hoje deram sossego, mas geralmente eles ficam aqui no meu pé ou ficam aqui mordiscando também para querer chamar a atenção, né? Mas, Wagner, tem uma pergunta aqui, né, de uma das nossas colaboradoras, que ela pediu para você falar sobre o chakra estrela da alma e estrela da terra. O que significa? É metáfora New Age americana. Chakra estrela da alma se falava o seguinte, que acima do chakra coronário teria o chakra da estrela, que seria o quê? O que capta a energia cósmica. E abaixo dos pés teria o chakra da terra, como se fosse a estrela da terra. Simplesmente energia celeste cósmica, que o pessoal New Age americano criou essa concepção. O Chile, no movimento New Age americano, da década de 80 em diante, passou-se a falar, por exemplo, de 5 chakras acima do coronário, né? E foram nomeados. Mas na Índia já se falava nisso. Aí um dia um cara me fez uma pergunta assim, Wagner, por que você só fala dos 7 chakras e não fala dos 5 acima? Aí eu fui curto e grosso, eu falei, quando você despertar os 7, a gente fala dos outros 5. Seu chakra cardíaco está cheio de ódio, cara. Você quer falar de chakra lá em cima? Então, o movimento New Age americano é pródigo em colocar chakras acima e chakra abaixo, sendo que as pessoas não desenvolveram nem os 7 aqui de baixo convencionais. Então, o chakra da estrela seria algo acima do coronário para ligar a gente ao universo. E o chakra da terra, algo abaixo para ligar a gente com o planeta. Simplesmente extensões do coronário e do básico para cima e para baixo. Eu vou pegar algumas perguntas aqui do chat. O Otto Niemeyer, ele pergunta, quando exteriorizamos energia, também doamos ectoplasma? Não, é o seguinte, por exemplo, você como reikiana, Chile, você está ali passando energia do seu campo energético, tá? Pelos seus chakras de dentro para fora, tá? Quando se fala ectoplasma, a palavra ecto, significando por fora, e plasma, substância, significa o seguinte, a energia que está para dentro do corpo, conectada às células, aos ossos, ao corpo e ao sangue por dentro, não é a mesma energia que você está exteriorizando para fora do teu campo energético para alguém, senão você ficaria esgotada, porque você tiraria do teu corpo para dar para o outro. Não, o ectoplasma é como se fosse a cola energética que conecta o espírito na matéria. Deixa eu dar um exemplo, uma figurinha. Para prender no álbum tem que ter uma cola para conectar. O ectoplasma é a cola entre o espírito e o corpo, porque não tem só a aura para fora, a aura também está para dentro. E essa parte interna ligada às células, se ela se soltar, é uma energia muito mais densa, que é aquele tipo de energia que cria efeitos físicos, diferente da energia para fora. Se você sente e irradia uma energia, é o campo energético como um todo. Mas se você está deitada numa doação de energia, vem um mentor espiritual e puxa energia lá de dentro, que é muito mais densa para a cura, isso é o ectoplasma. É uma energia mais condensada, mais específica, não é o que você está jogando pela aura para fora, é a parte de dentro quando ela se solta. Se houver isso, você fica morrendo de fome depois, porque é a energia do teu corpo que está saindo. No caso, então, essa doação, ela é consciente, né? Eu me coloco... Não. Você, conscientemente, você vai irradiar energia. Se você tiver numa sessão de cura doando energia, você vai ficar toda sonolenta.
Porque à medida que essa energia de dentro for saindo, o metabolismo cai. Não é você que está soltando, é o mentor que está puxando de dentro para fora. Então, quando você trabalha energia, você está mexendo com o seu campo energético, que está de dentro para fora, pela tua vontade. Agora, mexer com a energia de dentro da célula, você não consegue acessar. Mentores vêm, mexem nessa energia, teu metabolismo cai e eles começam a manipular, puxando de dentro para fora para a cura. Então, o ectoplasma é muito difícil de ser trabalhado pela própria pessoa, porque quando ele se solta, a pessoa começa a ficar sonolenta e não tem controle mental para trabalhar aquilo. Não, assim, eu digo, por exemplo, num centro espírita, né? Teve um episódio que a mãe de santo do centro onde eu fazia parte, ela perguntou se eu seria doadora de energia para um caso específico, né? Aí, acho que ela pediu a minha autorização, eu autorizei e foi feita essa transferência de... Aí, isso sim, isso é o ectoplasma que ela pegou. Isso, foi uma doação de energia que mentores estavam trabalhando. É diferente de você fazendo um reiki e jogando tua energia consciente, o campo energético. O ectoplasma vai ter que ter ação de mentores para puxá-lo de dentro para fora. O Carlos Eduardo, então a aura é o nosso CPF? Mostra como a gente está? Na verdade, é o RG. A aura reflete exatamente o que a pessoa é em espírito e verdade. É o que ela pensa e sente na média da energia dela. Se as pessoas vissem a aura, não teria mais engano de ninguém um para o outro. Aí sim seria 5D? Se as pessoas percebessem mais as energias... Agora, veja, se uma pessoa não tem nível de consciência e percebe energia, ela fica julgando o que ela está vendo. Se a pessoa tem nível de consciência, o que ela percebe? O ser humano é muito próximo. O defeito que você vê no outro, você também tem algo parecido. Então, você não julga. Por isso que eu estou falando. Está cheio de gente falando de 5D julgando os outros. Quer dizer, não está em 5D coisa nenhuma. É o que mais tem, né? A Cibele, boa noite. A aura seria aquele formato de touros de energia e movimento que envolve o corpo? Não, a aura tem um formato ovalado energeticamente com pulsação de energia, um oval energético pulsante, tá? Não confundir isso com ovoide da área espírita, que foi um oval, uma energia ovalada e que tende a se expandir. Energia é movimento. A Tamires Fabiani, sobre a cor de base da aura, se dá pelo padrão de pensamentos que temos? Sim, esse é o padrão médio, e o pensamento nunca está neutro, está sempre misturado com alguma emoção associada. A aura é a média de pensamento e emoção numa média energética. Agora, uma coisinha só, Shirley, para poder... qualquer coisa tem uma aura. Por exemplo, uma pedra tem uma aura? Tem, porque a pedra é matéria e matéria é energia condensada. Mas a pedra não tem pensamento e emoção. Então, você vai ver uma energia fixa, que é bem densa, vibra, mas vibra lentamente, porque não há pensamento. Vai para o vegetal, você já encontra movimento no vegetal. Vai para o animal, você já encontra emoção. Vai para o ser humano, você encontra pensamento. Tudo tem aura, porque tudo é energia em graus variados de condensação. Mas o ser humano tem a capacidade de pensar, e ele tem uma possibilidade de alterar o campo pelo pensamento. O animal não tem, a planta não tem, nem o mineral. Agora, o animal já tem emoção, e a emoção dele pode mudar, isso varia a cor. O ser humano tem pensamento e emoção, por isso a variação de cores é grande. Já que você falou de mineral, pedra, né? Eles ajudam? Os cristais ajudam? Não, é mito. Não, eu também adoro cristais, aqui em casa tem um monte. O cristal é bom, Shirley, para trabalho de cura. Então, por exemplo, um cristal de quartzo com ponta, você mexendo pode desbloquear uma energia pesada na aura, ou seja, para mexer na energia do outro como terapia é excelente, mas os chakras abrem de dentro para fora. Não adianta você encher o chakra de cristal, nenhum deles vai abrir o chakra se a pessoa não fizer nada. Por exemplo, o Alcione está ali, ele vai para a academia malhar. Se ele botar um cristal em cima do músculo, o músculo não vai expandir se ele não malhar. Então o chakra abre de dentro para fora. Agora veja, eu adoro cristal também, mas para cura, não para abertura de chakra, que é autodesenvolvimento. Senão você pega uma pessoa toda complicada, coloca um chakra, ela vira ampliado o chakra. Não, é de dentro para fora, refletindo a evolução dela. Deixa eu ver aqui. Pergunta Daniela Ferrarese.
Professor, às vezes tenho a sensação de estar pisando em ovos quando ando. Pode ser uma congestão de algum chakra? Sim, dos chakras das plantas dos pés. É um excesso de energia, às vezes. O chakra dos pés capta a energia da terra, faz ela subir até a base da coluna. Às vezes tem gente que acumula muito na base da coluna, Shiri, e isso reflui nos pés, né? Que são áreas ligadas para fazer a energia subir. Então, a aura dos pés fica muito grossa, né, em excesso, à medida que ela vai andando. Isso que ela falou, a sensação de estar pisando em ovos, é igual você pisar em isopor ou papel celofane, sabe? Não dá, porque a aura está estufada pelo excesso. O que ela precisa fazer? Caminhar um pouco mais para gastar essa energia que está acumulando. É a característica dela, ela acumula pelos pés. Ande mais, faça alguma prática que queime energia do corpo, que aí ela vai se sentir normal. E colocar o pé na terra ajuda? Não necessariamente, né? Mas é gastar mesmo com atividade. Por exemplo, se ela precisa soltar energia pelos pés, se ela vai fazer natação, ela mexe os pés na água, isso faz a energia fluir pela água. Se ela caminha, a energia começa a se soltar na aura da terra. Não é questão de estar pé no chão, não. É gastar com movimento, fazer os pés se mexerem, a energia naturalmente gasta para fora. A aura é como se fosse um lençol sobre a gente, só que em movimento. Isso, mas um lençol expandido, não colado, né? Um lençol assim esvoaçante, irradiando de dentro para fora. A Cibele pergunta de novo, né? O prana se armazena em maior quantidade em que lugar do corpo? Tem algum chakra específico? Sim, o chakra cardiorrespiratório, que é o da respiração, né, Shiri? Quando a pessoa respira, é onde ela capta mais energia, porque ela capta da comida, do céu, da terra. Mas qual é a fonte principal que mantém o corpo vivo? A respiração. Então, a maior parte do prana, do ar, que entra, vai para a área cardiorrespiratória e dali viaja pela corrente sanguínea. Então, a área peitoral é a área que tem mais prana. Agora, prana é energia aérea. Agora, qual é a área que acumula mais energia da terra? A base da coluna, porque está ligada à terra. Como ela falou, prana é o que entra pela respiração, chakra cardiorrespiratório. A Marijane. Boa noite, Wagner. Fala, por favor, só de chakras dos bebês. Alguma diferença quanto a equilíbrio e desequilíbrio? Isso é difícil de falar por aqui, porque vai a situação individual, Shirley, de cada bebê. Mas, em regra geral, quando uma criança nasce, o chakra do alto da cabeça está funcionando 100% para o cérebro crescer. E o chakra da base está funcionando 100% para o corpo crescer. Os outros chakras funcionam parcialmente e, à medida que o bebê vai crescendo, eles vão ativando. O chakra frontal, ele ativa lá pelo 3º mês, quando a criança começa a enxergar melhor. O chakra laríngeo, quando a criança começa a querer falar, que aí o chakra começa a funcionar 100%. O chakra umbilical, lá pelo 6º mês, porque quando a criança começa a ingerir sólidos, e aí o sistema de digestão começa a ativar mais a energia. O chakra cardiorrespiratório, lá pelo 3º ano, quando a criança começa a brincar com outras, trocar brinquedo, né? Quebrar o padrão de que a vida é só a mãe e o pai, começa a relação social. E o último chakra que ativa, entre o 5º e o 7º ano, é o chakra geniturinário, quando a criança começa a apresentar um instinto sexual natural. Eu me lembro com 5 anos, Shirley, eu aprendi a ler com 5 anos, eu me lembro claramente, eu olhava para as pernas da professora, não sabia porque eu estava olhando, mas eu estava olhando. Isso é instinto, não era mente, era instinto. Isso é porque o chakra sexual estava começando a fermentar. Então, isso é entre o 5º e o 7º ano. Por isso que no ocultismo se dizia que os chakras só estão completamente funcionando no 7º ano da criança. Ou seja, desde o nascimento até o 7º ano, eles vão cada vez mais funcionando. Então, é isso que eu sei. Agora, para olhar se está em equilíbrio ou desequilíbrio, tem que ser de caso a caso. Né? Não dá para dar uma resposta geral. A pergunta da Tamires Fabiane. Sobre as cores dos chakras versus cores da aura, tem correção? Falta de amarelo, exemplo, da aura quer dizer plexo solar baixa energia. Não, isso é outro mito. Por exemplo, essa semana mesmo eu estava vendo uma médium que pediu para eu dar uma olhada no campo energético dela. Quando eu fui olhar, o chakra umbilical dela estava um pouco esmaecido e no conjunto ele estava um pouco para dentro em relação aos outros, Shirley. E aí eu falei isso para ela, ela falou assim, eu preciso tomar passo, eu mexi, eu falei, não, você precisa comer melhor, tá faltando comida, que é o prana amarelo da comida. E ela falou, realmente eu ando me alimentando muito mal e estressada. Eu falei, não é energia
que você vai captar por 1 metro. Você precisa comer melhor dentro daquilo que você gosta de comer, se alimenta melhor, porque o amarelo vem da comida. O prana da comida, você come e o corpo converte essa energia. Normalmente é o amarelo, tá? Quando uma pessoa fica de jejum, Chile, o chakra fica verde ou vermelho. Então, o amarelo que aparece na barriga não é o do chakra, é o da comida. E já como a gente come várias vezes por dia, o amarelo acaba ficando ali. Se a pessoa tem baixo amarelo, é comida o problema dela, eu garanto para você. Tá comendo E mal. a carne prejudica ou ajuda? A carne pode prejudicar quem é carnívoro? Depende, porque eu não como carne vermelha há muitos anos, o Alcione. Só que assim, eu não notei que me ajudou ou prejudicou em nada eu parar de comer. Tá? Eu sou bem franco com isso, bem direto. Eu não estou dizendo que alguém tem que comer carne. Eu não como. Mas eu acho que fizeram muito mito em cima disso. Por exemplo, chegou um cara para mim, falou assim, a carne do boi, ela irrita a gente porque tem adrenalina no meio do boi. Eu falei, eu concordo, mas você é irritado por tua causa, não por causa do bife, porra. Vamos ser claros. Né? É um exemplo só. Agora, eu não como carne, mas eu não gosto de ficar doutrinando ninguém. Eu acho que é o ponto de equilíbrio que eu tinha falado. Eu tenho amigos que são veganos e vegetarianos e se deram muito bem parando de comer carne. Eles alcançaram o ponto de equilíbrio. Agora, Alcione, conheci amigos que tentaram parar de comer carne e não ficaram bem, porque era o ponto de equilíbrio deles era estar comendo. E outra, eles não estavam parando por amor aos animais, era por misticismo cego. E aí já entra o componente mental. Mas é legal a gente purificar a comida da gente, cada um dentro do seu ponto de equilíbrio. Mas tudo que é muito pesado, é melhor a gente lentamente ir purificando. E tem uma coisa que ninguém fala, Alcione, que é o chocolate. O chocolate tem açúcar, gordura e cafeína. É uma bomba calórica. Se a pessoa consome muito chocolate, ela está consumindo uma carga excessiva de caloria e dá trabalho para o chakra umbilical mexer com aquele troço. Então, por exemplo, de manhã, você acordou e tomou um café, é uma bênção, né? Porque te desperta. Aliás, eu acho que sem café não é possível ficar encarnado, viu? Alcione, ainda mais se você mora em Caxias do Sul, que é frio, um cafezinho quente, cara, de manhã é uma benção. Agora, na hora de dormir, não é interessante. Então, por causa da cafeína. Então, uma pessoa comer um chocolate de dia, ela está em movimento, o organismo queima aquilo. Comer o chocolate e foi dormir, vai acumular. Isso vai deixar o chakra umbilical mais grosso. E aí alguém fala, eu não como carne, mas se come chocolate, o chocolate tem uma coisa que a carne não tem, cafeína. Então, comer chocolate perto da hora de deitar é pior do que comer carne, porque vai ficar com o chakra umbilical mais grosso. Ninguém fala isso, Alcione. Eu descobri isso observando na prática. O sujeito não comia bife, mas era chocolatra. O chakra umbilical dele estava todo escuro, cheio de cafeína, gordura e açúcar, travando o sistema. E aí eu falava, diminui o chocolate, a sensibilidade da pessoa mudava, porque ela achou que era só a carne. Agora, tem coisas que prejudicam, como excesso de álcool, o chakra umbilical, excesso. Eu não estou falando que você não possa tomar um vinho ou uma cerveja. E eu também não bebo, mas eu não gosto de manipular ninguém. O excesso de álcool atrapalha o chakra umbilical pra caramba. Comer carne pesada perto da hora de deitar é muito complicado. E os embutidos, cara, que tem muito sal, que é salsicha, linguiça, tem sal, corante, e isso sim é muito ruim. Então é assim, cada um come o que quiser. E lentamente acha o ponto de equilíbrio, né? Tô lascada. Grato, então. grato. Chocolatra e café. Como é que é viciado em café e chocolate? Evita o café à noite. Olha só, Chile, eu vou te dar a receita da bomba. Normalmente, quem come chocolate não come só ele. Então, por exemplo, toma uma Coca-Cola ou uma Pepsi que tem mais cafeína. E depois arremata com um cafezinho. Aí deita e fala assim, paz e luz. Que nada, tá cafeinado, Alcione. Todo cafeinado de chocolate, Coca-Cola, e ela acha que é a carne que é o problema. Realmente, eu não como carne vermelha, mas o chocolate e o café, se eu ficar sem café, me dá dor de cabeça, eu viro um monstro. Não, assim. sem café não é possível ficar encarnado. Eu tomo café de dia e à noite eu tomo chá de ervas, né, para não saturar, mas eu adoro café. Sim, mas eu peguei o hábito de tomar café antes de dormir e não afeta o meu sono. Teve uma vez, Chile, eu fui dar uma palestra numa cidade pequena do sul de Minas e era no inverno, estava muito frio. Quando eu entrei no salão onde seria a palestra, e era um lugar que tinha reiki, yoga, um lugar bem universalista, eu vi uma garrafa de café, fui em cima dela, estava um frio de lascar à noite no sul de Minas.
tinha uma professora de yoga que dava aula lá, que era uma ótima professora de yoga, e estava lá. Ela viu eu tomando café e ela regalou o olhar. Eu falei, o que que foi? Aí ela falou assim para mim, Alcione, eu estou surpresa. Eu falei, por quê? Pensei que gente evoluída só tomava chá. E eu estou vendo você tomar café. Eu falei para ela, primeiro, o erro teu que eu não sou evoluído do jeito que você imagina, e segundo, eu adoro café. Depois fui descobrir, Alcione, que ela era uma ótima professora de yoga, mas na cidade ela era detestada porque dava palpite em tudo que os outros comiam. Quer dizer, pessoa chata. É horrível Sim, os outros caras sim, falando que você tem que comer, o que você pode, o que você não pode. Patrulhamento ideológico do prato alheio. Porque antigamente, Alcione, o pessoal ficava de olho com quem você dormia. Hoje é de olho com o que você come, cara. Qual é a cor da tua roupa e qual é a tua religião. Quer dizer, é uma coisa absurda. Patrulhamento ideológico. Horrível. Caramba. Tem uma pergunta aqui da Cláudia. Até quantos metros atingem uma aura de uma pessoa? Não tem como medir, porque isso depende da capacidade de expansão dela. Uma pessoa que trabalha energia, por exemplo, um sensitivo de cura, a aura dele é maior. Porque é igual, por exemplo, a musculatura é maior num atleta, porque ele trabalha com aquilo. A mesma coisa. Agora, não tem como você medir, são vários metros. Havia uma lenda na Índia de que a aura do Buda tinha 5 quilômetros de extensão. Pô, quem é que pegou 1 metro e foi medindo? Então, o que eu acho no exagero? Que a aura de um cara igual ao Buda, ela interpenetra vários planos ao mesmo tempo. E aí alguém chegou e falou, é 5 quilômetros. Veja, quer dizer, caiu no exagero. Não tem como a gente medir. Mas o que eu posso dizer, quem trabalha as suas energias, o campo energético é muito mais extenso. E alguém que não trabalha tanto é mais comprimido. Da mesma forma que a musculatura de quem malha é maior do que quem não malha. Nesse sentido. Agora, uma pessoa pode trabalhar energia, Chile, e a energia não é boa ou ruim, depende da intenção que você joga nela. A energia que um usa para curar, o outro usa para poder fazer o mal. É igual a eletricidade. Eu posso acender uma luz para iluminar seu caminho e também posso pegar um cabo elétrico e te eletrocutar num assassinato, um cabo de 220. Então, a energia não é boa ou ruim. Você pode encontrar alguém que treina energia, a aura é larga, mas a qualidade da energia é ruim, porque a intenção é ruim. Como ela perguntou de aura, metros, estamos falando de quantidade, não de qualidade. Se for falar de qualidade, aí entra em fator o caráter da pessoa, que é outra história. E também entra aí que não é fixo também, né? Exatamente, ela contrai e expande, exatamente. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui, acho que é Raquel, né? Raquel Macedo. Como alguém consegue ler objetos e descobrir sobre as pessoas que usaram eles? Eles acessam a aura do objeto e tem algum registro que identifica? Isso é chamado em parapsicologia de psicometria, que é quando uma pessoa capta o campo energético de um objeto e tudo que está gravado na aura do objeto vem para dentro do chakra frontal da pessoa e ela começa a ver imagens. Por exemplo, o Napoleão, ele tinha uma medalhinha, Chile, que ele usava em todas as batalhas, né? Então, hoje, você segurando a medalhinha e concentrando, de repente você capta da aura da medalhinha todos os pensamentos registrados do Napoleão e você vai ver as cenas da guerra. Você não voltou no tempo, você capturou a memória energética do objeto, que é o que o pessoal chamava de registro energético ou acástico do objeto, e modernamente é chamado psicometria. É uma capacidade do chakra frontal da gente. Mas isso é só para quem tem essa habilidade da clarividência, né? Não é clarividência. Não, a clarividência se refere à percepção no momento. Psicometria é percepção de imagem do passado. É diferente, tá? É igual você perceber algo para frente, que é premonição. É que todos esses fenômenos ocorrem no frontal, o que muda são os tempos. Se refere a passado, não é clarividência. Nesse caso aí é psicometria. Entendi. Então, uma pessoa que entra num brechó, por exemplo, e se sente mal, provavelmente ela... Brechó tem de tudo, né? Você nunca sabe. Às vezes, uma pessoa excelente desencarnou e venderam todas as roupas dela. Você vai entrar, vai estar se sentindo melhor. E, às vezes, o dono das roupas era complicado. Então, é possível. Agora, o que eu observei com o tempo? Alguns brechóis e lugares de caridade, onde há doação de roupas, tem uma equipe de mentores invisíveis que limpa as energias das roupas, porque é um ambiente em que vai passar para outro. O dono do brechó não precisa saber de nada. Tem mentores que limpam aquilo,
porque senão as energias vão passando de um para outro. Aqui, quando eu faço arrecadação de roupa para uma ONG, né, que eu ajudo, eu coloco sal grosso e depois eu lavo as roupas antes de levar para lavar as roupas já é o suficiente, né? Não precisa sal grosso, não, a não ser que fosse alguém muito ruim mesmo. Era o doador, mas de qualquer forma você pode dar um passe também nas roupas, né? Não precisa sal grosso, não. Tá. Eu fazia por garantia, né? Eu falei, eu não sei de quem era, eu não sei, né, o que fez, mas eu jogava ali sal grosso, depois lavava, colocava no sol, tudo bonitinho, antes de doar, né? Porque se você já está fazendo a caridade para uma pessoa que mora na rua, como é que você vai doar um negócio de qualquer jeito? Você já tem que doar bonitinho para a pessoa usar, né? A Adriana, pessoas diagnosticadas com transtornos psiquiátricos têm quais chakras bloqueados? Os 2 da cabeça, que é o que liga a parte mental, tá? Agora, pode ter repercussão nos outros chakras também, né, Shirley? Porque é interligado. Mas, normalmente, o problema está nos 2 chakras da cabeça, já que se refere a transtorno psiquiátrico, que é coisa da mente. A Maria Jaqueline, ela pergunta o que são as bioenergias. A gente explicou no início daquele resumo. Energia, bio de vida. Energia é vida, vida é movimento. Energia em grego, movimento, bioenergia. Expliquei no resumo inicial. A Dulce Leal. Beijo, Dulce. Tapar o umbigo com esparadrapo ajuda a evitar energias negativas ou é mito? Mito, que imagina, tapar o umbigo e continuar pensando besteira. Como você vai estar protegida? Isso é mito total. Mas eu tenho a explicação por causa desse mito. Aliás, eu já falei muitas vezes nisso no meu programa de rádio, porque muita gente pergunta, né? É o seguinte, eu vou usar um paralelo para você entender. Imagina na década de 1930, na Índia. Havia um grupo de yogis que viviam isolados com seu mestre. Eles ficavam a semana inteira fazendo práticas isolados. Naquela época, o indiano, em geral, muito apaixonado por cinema, tanto que lá surgiu Bollywood, né, que é aquela indústria de filmes da Índia, né, bem grande. Então, os indianos apaixonados por cinema, o cinema recém-saído do cinema mudo, passando a ser falado, década de 30. Então, aos sábados, os yogis que viviam isolados iam para a cidade para espairecer. A folga deles era o sábado. Aí o mestre dizia para eles, vocês passaram a semana inteira meditando, limpando a tela mental, vocês vão para a cidade, mas voltem equilibrados, porque vocês vão estar em contato com multidão, com pessoas, e como vocês estão acostumados com a energia da natureza, vocês vão voltar com a energia meio pesada. E eu não quero ter que limpar vocês na volta. Olha só. Aí o pessoal ia para o cinema, Alcione, e ficava assistindo um filme de suspense. Quando eles voltavam para a meditação, a tela mental deles ficava em looping com a imagem do filme. Igual a gente vê um filme, vai dormir e sonha com ele. Aí aquele mestre olhava e falava, tá vendo? A tela mental de vocês está suja. O cinema atrapalhou a meditação, vocês não vão mais lá. Por exemplo. E vocês estavam no cinema e captaram a energia do público. Aí ele falou, ou vocês não vão mais, ou vocês se protejam para evitar a entrada de energia das pessoas e vocês voltarem carregados. Então, cada um dos chakras tem um yantra, que é uma figura simbólica do chakra, e cada chakra tem um pequeno bija mantra de ativação. Então, a figura do yantra do chakra umbilical, um círculo com uma letra dentro, que transliterando para cá é Ram, né? Era o bija mantra do chakra. Então, o que esse mestre ensinava? Mentalmente, já que vocês concentram bem, cria a imagem do yantra do chakra umbilical com o bija mantra dentro e mentalmente imprime no chakra umbilical para fechar ele, usando uma forma mental. E coloca aqui para proteger. E essa era a técnica, Alcione Oshiri. Com o passar do tempo, isto acabou vazando, e como já tinham livros de yoga que mostravam os yantras, aí alguém que não se concentrava bem falava assim, ouvi dizer que os yogis se protegem projetando a imagem do chakra umbilical na mente. Como eu me concentro mal, eu vou recortar do livro a imagem e vou colar com esparadrapo na barriga, porque isso vai me proteger. Com o tempo, o yantra do chakra sumiu e ficou forte do esparadrapo. Ficou... Caramba! Até hoje, outra coisa. É claro que se você pegar um cristal de quartzo e colocar no umbigo, pode haver uma pequena sinergia do cristal com o umbigo. Mas se você pensar besteira em cima, não vai te proteger. Agora, imagina, Chile, um preto velho energizou no grupo que você ia aquele cristal e te deu. É diferente.
Agora, pegar o cristal e botar por condicionamento ali não vai adiantar, nem esparadrapo, nem nada. É mito. O que atrai coisa pesada é a mente da gente. E eu acho que a gente fazer essa blindagem, né? De, tipo, se eu vou num lugar que eu sei que não, né? Eu sou empata, né? Eu troco muita energia, eu me conecto com todo mundo e passo mal, né? Se eu não tiver me preparado energeticamente para ir em alguns lugares, assim, né? Que nem agora no feriado, eu fechei o umbigo, eu coloquei lenço no pescoço, porque eu ia estar perto de muita gente, né? Mas era uma coisa pro meu psicológico, né? Porque eu sei que não tem assim, né? Como você falou, não. Mas eu fui toda fechada, ainda coloquei alecrim no umbigo, fechei. Não, sabe o que você faz, Shirley? Se você vai sair para um lugar, senta um pouquinho, enche tua aura de luz com a vontade, que aí você sai blindada. Não vai ser nada de fora que você vai colocar que vai te proteger. Então, e eu esses dias, essas informações, né, que mais desinformam também, eu fiquei bem pensativa alguns dias atrás, que me falaram que quando você aumenta demais a sua vibração e você vai para um lugar onde a energia é mais densa um pouco, então você chama atenção demais, então você recebe ataque. Isso em parte é verdade. Tá? Por exemplo, você está num lugar que é frio, e aí você acende uma fogueira. Todo mundo que está com frio vai chegar perto querendo pegar o calor. Isso é circunstancial, né? Então, se você está, por exemplo, num cemitério, num hospício ou num hospital, e você começa a aumentar a vibração, entidades que estão ali à cata de energia vão em você. Mas por que você aumentou a vibração se não estava precisando? Então, o que eu aconselho? Aumenta se precisar. Eu estou no meu normal, senti algo, eu aumento para me proteger. Fora isso, eu estou dentro do normal. O problema é que tem gente que em tudo quanto é lugar ela quer ficar mexendo com energia. Aí ela vai atrair atenção indesejada. Só fazer uma autogestão da energia, né? Gerenciamento, né, Alcione? Gerenciamento energético. Exato. O problema é que eu só me dou conta depois que eu já tô tonta, né? Que eu já começo a passar mal, aí eu percebo que já troquei energia com todo mundo que estava ali perto, porque daí a sua energia ela baixa para frequenciar com quem está em volta, não é isso? Tipo, tem essa mais ou menos isso, né? Resumidamente. A Dulce também pergunta aqui, de vez em sempre levo choques, até de colocar a mão em roupas. Isso tem a ver com a aura? Sim, excesso de energia, principalmente nas pontas dos dedos. Ela provavelmente tem energia que ela poderia usar para trabalho de cura e que às vezes ela não está usando ou está usando um pouco, está acumulando nas mãos. Eu conheci um monte de médiuns e sensitivos que eles tocavam coisa que dava choque. Eles exteriorizavam energia, sumiam os choques. Excesso de energia na ponta dos dedos. E dá dor na junta também, né? Às vezes acumula nas juntas também. A Maria Jaqueline, eu adoro louças antigas, xícaras, pratos, bules. Como fazer para limpar as energias desses objetos? Dá um passe, se ela comprou usado, coloque em frente com as mãos, enche de luz e os minutos está feito. O que eu faço? Por exemplo, se eu vou dar um presente para alguém, eu energizo o presente para ele ir com uma carga de boa sorte para a pessoa, Shirley. Eu não dou um presente seco. Por exemplo, o meu irmão queria vender um sax. Eu peguei o sax dele e passei para um amigo que queria comprar. Antes disso, eu dei um super passe no sax para que esse sax levasse felicidade e criatividade para o meu amigo que é músico. Ou seja, junto com o sax foi um passe. Então, eu aprendi com o tempo... Olha que simples, né? Que simples. Imagina, você vai dar uma camisa para alguém, Alcione, dá um passe nela, porque você está vestindo a aura da pessoa junto. Ela não sabe disso. Um presente vivo, com energia. Então, essa mesma energia, quando você compra algo usado, seria bom aplicar para colocar a tua energia. Por exemplo, você comprou uma casa, ela pode estar um apartamento, pode estar pintado, pinta de novo com a tua cor, põe tua impressão energética. Deixa eu dar um exemplo. Você, Alcione, comprou um carro usado. O motorista anterior pisava fundo no volante. Você dirige com cautela. Desde o momento que você entrou nesse carro, você fica doido para acelerar, que não é o teu jeito. A atmosfera anterior continua. O que você faz? Senta no carro, tira meia hora, faz uma prece, enche o carro de luz, põe tua energia e deixa a tua pegada ali. A mesma coisa é qualquer objeto usado. Quanta dica boa.
Maravilha. Eu fazia isso intuitivamente com pedras, né? Com cristal, mania de dar pedrinhas, principalmente dos signos, né? Porque eu sou apaixonada por astrologia. E é legal, e se você energizar a pedra, então, fica perfeito. Então, eu fazia essa energização e intuía isso, né? Da pessoa se sentir protegida Exatamente. e tal, e tal. Isso é bom. E falava pra pessoa, né? Falei assim, não deixa as pessoas ficarem tocando, não, porque é só sua, né? Só você presente com alma, né? E é legal, porque a pessoa, ela guarda e ela lembra de você, né? Toda vez que ela olha, ela lembra de você. Raquel Macedo, os animais captam mais as energias que os seres humanos? Há alguma diferença entre gato e cachorro nessa questão ou é mito? O gato transmuta a mesma energia? Se sim, e o cachorro? É o seguinte, não é que o animal capta mais energia. A coluna do animal, Shirley, está na horizontal. Então, os chakras do animal são diferentes do nosso, que a nossa coluna está na vertebral, falando das raízes dos chakras. Então, como o chakra do animal está na horizontal, a ligação deles com a terra é muito maior do que a nossa. Quando eu falo terra, plano físico. Nós somos espíritos, já existíamos antes do corpo e trazemos algo celeste também. Então, não é que o animal capta energia a mais, mas ele está mais ligado à malha energética planetária do que a gente. A diferença entre o gato e o cachorro, o pelo do gato acumula muita estática. O Alcione vai lembrar as televisões antigas de tubo, antigas. Hoje parece um filetinho, né? Mas aquelas televisões de tubo, se você pegasse um gato e colocasse em frente, o pelo dele eriçava, uma estática alta, né? Então, o pelo do gato, ele tem muito magnetismo, qualquer felino. Já o cachorro é diferente. O cachorro é mais empata, ele capta mais coisa do dono. O gato ele é mais reativo. Mas são diferenças assim que também vão ser individuais. Você pode pegar um cachorro que seja altamente energizado e protege o dono. E um gato, qualquer coisa, ele cai fora. Então, isso varia bastante. Mas o gato é falado desde a antiguidade por causa da estática do pelo, que o pessoal falava que ele captava mais energia por causa disso. E também tem a história que o gato ele é curador, né? Não, isso também é relativo. Não, o cachorro também é curador. Porque você... Olha, tem cachorro que transmuta muita coisa do dono, somatiza a coisa do dono. Isso é o que eu falei. Ambos os animais têm características. Ambos podem ser curadores. E quantos trabalhos de cura tem com cavalo, principalmente com criança especial? Animais podem ser curadores. Apenas as características de um e de outro são diferentes. Não é que um é melhor ou pior, depende das características. A Leila Andrade. Wagner, você poderia dar um exemplo de uma meditação para a limpeza de chakras? Numa live não tem como, né? Precisaria explicar chakra a chakra, como fazer numa live. Eu tenho várias práticas que eu faço com meus alunos, mas eu preciso da pessoa sentar, fechar os olhos e ir fazendo. Isso leva um tempinho aqui na live, não tem como. O que eu posso aconselhar é sempre bom colocar luz clarinha dentro do chakra e pulsar de dentro para fora, como se cada chakra fosse um pequeno sol e você entrasse e lentamente pulsasse um pouquinho. Começa embaixo, vai pulsando 1 minutinho para cada um, pulsando luz como se cada chakra fosse um sol. Isso aí é um princípio de um exercício. E de baixo para cima? Não, pode fazer de cima para baixo também. É que é o seguinte, quando a pessoa está meditando, ela quer abstrair do plano físico para um plano interno ou espiritual. Então, quando se fala começar embaixo, é lentamente saindo da Terra e vai subindo. Mas a pessoa pode começar de cima para baixo também. É que de baixo para cima dá a ideia que você está evoluindo, sutilizando do mais denso para o mais sutil. Eu pensei que era para começar do que é aberto para baixo, aí vai subir. Não, porque você tem abertura para cima também. E outra, quando você estava desencarnada, essa abertura para a Terra não tinha, porque você estava desencarnada. Você já tinha de cima. Quando se fala de baixo para cima, principalmente no yoga, é por causa da Kundalini, que é um outro processo, que aí sim é ascensional de baixo para cima. Mas visualizar a energia nos chakras não tem uma ordem por onde começar, não. É que o pessoal fala de baixo para cima com a ideia de indo da Terra para o céu, que seria o topo da cabeça. O Décio Martins, então as mandalas, que tem outro nome, que o povo coloca sobre os vasos ou locais da casa para energizar, é papo furado também? Olha, depende da mandala, né, Shirley? Tem mandalas até para o mal, você sabia? Mandalas feitas com má intenção para ferrar a vida da pessoa. É que o pessoal compra isso como se toda mandala fosse uma maravilha. Imagina uma pessoa que faz uma mandala, uma artista, e empregue naquilo de amor. Poxa, aonde essa mandala for, vai ter uma energia legal,
Agora, imagina uma mandala feita pro forma, só com alguém pintando. Não tem energia nenhuma. Então, depende de quem é o produtor da mandala. A mandala que você está comprando veio de um artista que faz aquilo com amor, aí sim. Agora, as pessoas compram isso de forma assim, aleatória, porque acharam bonita e acham que se botar ali vai energizar. Aí depende da mandala. Agora, se for um gráfico de radiônica, por exemplo, Também se for um pode ser gráfico de também, mesma radiônica, coisa. pode Um funcionar. gráfico de radiônica pode ajudar, porque ele é mais neutro do que a mandala, porque não tem um componente pessoal do artista, mas ele pode transmutar uma energia, sim. É tudo energia, né? Até um copo d'água que você Qualquer coisa é energia, exatamente. A Alessandra Marconi. Como limpar um imóvel que está com ambiente pesado, onde pessoas que moravam antes usavam drogas? Passei mal só de entrar. Pinta o lugar com a cor que você quiser, para poder botar teu jeito. Dá uma festa de entrada no apartamento e chama seus amigos. Porque isso tudo sendo festa, gente, isso tudo harmoniza o ambiente. E todo dia enche o ambiente com luz um pouquinho, em um mês ou dois, a tua energia está no ambiente e desaparece a anterior. O problema é que às vezes as pessoas são muito passivas, Chile. Entram no ambiente esquecendo que a energia ambiental anterior, ela às vezes está ali. Agora, se você impregnado na parede, né? Chile, se você mudou para um ambiente onde o Buda morava, não mexe em nada. Porque a energia está maravilhosa. Agora, ambiente onde alguém usava droga é complicado. E dá-lhe o Ponopono também, mas né? Limpa memórias ali. O que limpa essas energias é você exteriorizar uma nova energia que lentamente vai transmutando. Na Índia se usava muito o Namah Shivaya, o mantra do Shiva, o transformador. Mas cada cultura tem sua... Um faz uma prece, o outro vibra um pensamento. O importante é não ficar passivo. Entrar e colocar a sua própria energia. A sua tem que sobressair, né? Não Exatamente. Você absorver aquela, né? O Rafael. Como saber qual chakra precisa de uma atenção especial? Pela dificuldade que você tem de mexer com ele. Então, por exemplo, alguém fala assim, pulsa uma luz na testa. Puta, foi redondo. Pulsa uma luz no peito. Legal. Pulsa uma luz na garganta, você não consegue? É esse ponto que precisa de atenção. Ele está menos energizado do que os outros. Quer dizer, é o ponto onde você consegue menos resultado fazendo alguma coisa que vai te dizer que ali a carga está baixa. Eu vou fazer isso antes de tomar café e depois de tomar café. Não vai adiantar, não. O café em excesso, a cafeína... Olha, se eu pudesse, tomava café toda hora, mas não dá. Porque a gente fica cafeinado, fica com o sistema nervoso agitado. O ideal é à noite evitar o café o máximo possível, né? Agora, por exemplo, você foi jantar com um grupo de amigos, Alcione, e aí depois da janta tem um cafezinho à noite. Toma, é uma exceção, para não ficar chato, né? Sim, você imagina aquela pessoa fanática, Alcione, tá ali e fala, ai meu Deus, o café é do mal, o chocolate é do mal. Aí é uma babaquice radical. Leva a vida, tem uma hora que você precisa quebrar a regra. Porque eu sou tranquila, o café não me afeta. Não do jeito que você percebe. Então. Já viciou, né? O corpo já ficou dependente. Exatamente. Muito café atrapalha bastante qualquer relaxamento e deixa a pessoa hiperativa. Mas isso também pode variar de pessoa para pessoa. De repente tem uma que toma bastante café e não sai do ponto de equilíbrio. Legal. Mas a maioria vai sair porque a cafeína é estimulante. Vamos ver aqui, Nick. Durante algumas orações, minhas mãos começam a ficar quentes e pulsando. É excesso de energia? Não, é que quando a pessoa está orando, ela ergue o pensamento e o pensamento faz a energia mudar. E a mesma coisa, o fato dela sentir nessa hora é o normal. Aliás, se ela não sentisse nada, que estaria normal. É o ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu sento aqui, fecho os olhos, começo a pensar algo, as mãos começam a energizar. Isso é o normal, não é excesso, não. Acabaram suas perguntas aqui do chat. Tá aqui, a gente tá com 1h40 quase já, né? Deixa eu só voltar aqui. Estamos indo para o final. Você tem alguma pergunta, Alcione? Não. Olha, é só agradecer. O Wagner trouxe tanta dica que se quem escutar, aproveitar 1/3 dessas dicas, dessas orientações aí, tá perfeito, tá de bom tamanho. É só gratidão, Wagner. Alcione, tudo de bom para você, cara. Tá frio aí em Caxias, imagina o frio que tá aí. Eu já peguei tanto frio na Serra Gaúcha,
E na última semana de outubro eu vou estar em Porto Alegre, em Caxias do Sul, fazendo cursos e palestras aí na região, que eu gosto bastante. Bom que agora já começa a primavera, então acho que tu vai chegar aqui, não vai ser sacrificante, né? Então já vai. Por isso que eu marquei em outubro. Eu já tive vezes que o pessoal marcou em julho, eu sofri aí com frio, cara. Eu não vou mais aí no inverno, não, é muito frio. Boa é outra. Bom, só para finalizar, o Wagner, como você fala, né, nas projeções, eu estou bem engatinhando ainda nesse assunto, né? Tem algum chakra específico que auxilie mais nessa questão de projeção? Não, na verdade é o conjunto, né? Agora, cada pessoa tem uma sensibilidade. Quando uma pessoa às vezes sai do corpo, ela fala assim, parece que eu estou saindo pelo peito. O outro fala assim, parece que eu estou saindo pela cabeça. Então vai haver uma sensibilidade individual para algum ponto naquele momento, mas a saída do corpo é a soltura como um todo do campo energético. Bom, eu quero agradecer antes de mais nada, né? Já comecei a live agradecendo, né? Assim, não tenho palavras mesmo. Eu espero, né, que a gente tenha a oportunidade de ter outras voltas aqui no canal com outros temas, né? Nós temos aqui um curso, né? A Fênix, ela oferece de forma gratuita os cursos de autoconhecimento e expansão de consciência para as pessoas. Só enviar e-mail aqui para o centro de estudos, a gente bate um papinho com a pessoa para ver qual que é ali o processo dela. Nós não temos vínculos religiosos, é uma escola, é um centro universalista, então a gente fala de tudo, aborda vários temas, né, vários assuntos, e fica aberto aí o convite para quem tiver interesse vir estudar aqui com a gente, vir fazer parte aqui da família Fênix. Que legal esse trabalho que vocês fazem, viu? Poxa, ainda mais nesses dias atuais aí de tanta turbulência no mundo, né? Ter um canal com informação gratuita, puxa, o pessoal que está assistindo, aproveita aí, é mais um canal de informação legal. E as aulas são ao vivo, né? Toda terça-feira, às 8 horas da noite. Então, assim, tem professores maravilhosos que vêm, assim, de coração aberto. Somos todos voluntários, né? Desde aqui da equipe de lives, o pessoal que faz as nossas séries aqui, tem muito material aqui no canal, várias séries sobre conhecimentos de vários tipos de terapia também. Então, fica aí aberto o convite, convidem mais pessoas, né? Souber daquela pessoa que está no comecinho aí desse despertar, que está meio perdido quanto à informação, não sabe por onde começar. Então, a gente tem aí esses cursos à disposição e totalmente gratuito, gente. A gente não cobra nada. Tá bom? Wagner, você gostaria de fazer um encerramento, um fechamento? Olha, eu vou fechar como eu fecho todas as lives, viu? Se não for para ser feliz, não adianta estudar sistemas espirituais. É isso. Alcione, um abraço, Chile, um abraço e um abraço para todo mundo que está aí assistindo, tá? Gratidão a cada um que acompanhou a live aqui. Gente, não esquece de deixar o likezinho aí, que ajuda o canal a ser divulgado para mais pessoas, para a gente levar informação séria para mais pessoas, né? Que aqui a gente seleciona bastante os convidados também, para que a gente não compartilhe desinformações. Então, gratidão, boa noite, gente. Até a próxima. A próxima live, quarta-feira, às 20 horas. Até mais, pessoal.